Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta segunda-feira, o nosso Evangelho é de João, capítulo 12, versículos do 24 ao 26. E hoje a igreja celebra a festa litúrgica de São Lourenço, diácono e mártir. E o Evangelho de hoje trata justamente de uma realidade que se fez presente na vida deste grande santo. Jesus, de maneira figurada, falava sobre o grão de trigo, dizendo que se este grão cai na terra e não morre, ele fica sendo apenas um grão de trigo. Na verdade, ele se perde. Mas quando esse grão de trigo que cai na terra, ele morre, quer dizer, deixando de ser este grão de trigo, mas germina, tornando-se não mais um grão, mas sim uma planta, então essa planta frutifica e cumpre com aquilo que lhe é próprio na sua essência de grão de trigo. Então, com isso, Jesus, nesta figuração, ele queria dizer que a essência do grão de trigo que é posto na terra é de perder-se para fazer virar e brotar aquilo que ele é em sua essência, uma planta para frutificar. E o Senhor continuava neste Evangelho falando que também a nossa vida, se ela não se perde pelo reino de Deus, então ela não atinge a sua maturidade. Porque a nossa vida não é para ser gasta de qualquer forma neste nosso mundo, mas é uma vida para ser investida em prol do reino de Deus. E o exemplo de São Lourenço, enquanto mártir, é justamente isso, de uma pessoa que foi profundamente fiel a Deus, profundamente fiel ao chamado que Cristo lhe fez, e justamente por causa dessa sua fidelidade, ele não teve nenhum medo, nenhum receio de entregar a sua vida morrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. É muito interessante quando nós ouvimos acontecer isso, não apenas na vida de São Lourenço, mas de também outros tantos mártires da igreja ao longo de todos estes séculos, que foram pessoas que realmente estiveram imbuídas deste espírito de firmeza e por acreditar profundamente na verdade e nos valores do reino de Deus, não desistiram, mesmo diante dos piores tormentos e os maiores sofrimentos, se mantiveram firmes em sua fé. O que para nós se torna um exemplo maravilhoso dentro de muitos aspectos. Por exemplo, dentro da possibilidade que nós temos de permanecer firmes em nossa fé nos momentos em que as tribulações recaem sobre nós, para que não desistamos de acreditar no Cristo, para que permaneçamos firmes juntos do Senhor. Além disso tudo, esta palavra de Deus, junto ao exemplo deste mártir, nos ajuda a confiar na palavra do Cristo, que realiza as suas promessas e por isso não precisamos ter medo. E além de tudo nos ensina que dar os frutos para o reino de Deus às vezes é difícil, é verdade, mas o Senhor está conosco. E existe algo muito mais importante além dessa nossa vida presente, que é a eternidade. Por isso que Jesus falava que nós ganharemos o reino dos céus se não nos importarmos com a nossa vida aqui na terra, neste sentido de doá-la para o reino de Deus, no sentido de não termos medo daquilo que pode nos acontecer, de não termos medo de testemunhar, de ser fiéis, de abraçar com fidelidade o chamado que o Senhor nos fez. Peçamos ao Senhor Deus que pela intercessão de São Lourenço sejamos abençoados para sermos firmes e perseverantes em nossa fé. Peçamos também a intercessão de São Lourenço sobre todos os diáconos da igreja, para que também eles continuem a testemunhar o Cristo, que por meio da sua igreja serve e cuida de todas as pessoas, principalmente dos mais necessitados. Que Deus nos abençoe.